que vai assistir também. Bom dia, boa tarde, boa noite àquele que vai assistir também a transmissão. E é muito bom estar aqui na casa do Senhor para louvarmos o nome dEle. Nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, nós precisamos ser fortes. Mas antes, eu vou convidá-los a fazermos uma prece para que nós possamos então conversar com o nosso Senhor para então esse louvor. Querido e bom Deus, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos feito fortes. O Senhor tem aqui nos trazido à igreja. O Senhor tem nos dado essa liberdade de ainda adorarmos a Ti, Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Aceite os louvores e os corações de cada um aqui, por favor. Obrigado por tudo. Obrigado por ser o nosso Pai. Obrigado por ser a nossa força, Senhor. Obrigado porque desde lá de Josué, o Senhor já falava para todo o Teu povo que era para nós sermos fortes, corajosos, que nós deveríamos pegar essa força direto de Ti. Amém. Que nós possamos cantar isso agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Cantemos então. Estamos um pouquinho? Vamos ficar em pé, isso aí. Seguros, sempre ao seu lado.
somos adventistas, você pode sentar isso. Nós somos adventistas do sétimo dia. Acreditamos na volta do Senhor. E às vezes a caminhada cristã ela é difícil, às vezes você tropeça, às vezes você acha o solo um pouco rochoso, às vezes você acha que você não vai conseguir. Mas a gente vai cantar hoje, são músicas de confiança, de que você não venha desistir. Por mais que você fraqueje, por mais que você possa até cair, o importante é levantar e continuar a caminhada cristã. Nesse momento nós vamos cantar o hino que fala sobre essa caminhada para o céu, onde você não e eu não podemos desistir. E é isso que nós vamos cantar. Não desistir. Você pode cantar com esperança dessa breve volta, dessa aurora que logo vem. Triste te sentes sem ter esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Não desistir. Já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus se está bem firmada. Jesus logo vai regressar. Não desistir. Vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo, vem logo. Não desistir, Ele virá. Ele virá, acreditam nisso de verdade? Que nós possamos acreditar nessa volta do nosso Senhor, que é breve. Esse mundo já está muito difícil, esse mundo já condenado, já está perdido e nosso Senhor está voltando. Para isso, eu preciso confiar no meu Senhor, muito, muito. O hino que nós vamos cantar agora, olhe a letra dele, olha que coisa incrível, maravilhosa, né? Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou. E olha essa, e a vida em mim surgiu. Só Deus é criador, só Deus pode fazer com que algo suja apareça. Ele pode criar algo que pode vir simplesmente vir à existência. Só Ele pode fazer isso. Coloque-se em pé agora, mais uma vez. Vamos cantar essa confiança no nosso Senhor. Confiei no meu Senhor
surgir, muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, o sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão, Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. A Cristo honra, glória e louvor. Amém. Obrigada, meu bom Deus, por este louvor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Eu lhe peço, Senhor, que nos abençoe e nos guarde e que possa, Pai, através de mim, falar conosco, com as pessoas que estão em casa, que essa mensagem seja sua e não minha. Eu que lhe peço, agradeço em nome do seu Filho. Amém. Amém. Obrigada. Boa noite, querida igreja. É um privilégio estar aqui com vocês. Estou aqui, convite do Patrick, que é o ancião do mês. Faz algum tempo que eu não estou desse lado do púlpito. E fico bem feliz de ter essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre Abacuque. E a letra está pequenininha, mas Abacuque é um livro pequenininho também. Vocês podem acompanhar também na Bíblia de vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade de ver. E por que Abacuque, né? Por que será que eu escolhi Abacuque? Faz alguns dias que eu estou invocada com Abacuque. Sabe aquela... Quando você... Às vezes a gente tem vontade de alguma coisa. Nossa, eu queria muito passar naquele lugar, eu queria muito fazer alguma coisa. E que provavelmente é de alguma mensagem que a gente viu de marketing, alguma mensagem do Facebook, que coloca ali na nossa mente que a gente deve procurar ou entender alguma coisa. Mas quando se trata da palavra de Deus, geralmente a gente entende que é o Espírito Santo. Principalmente porque Abacuque, né? Um livro tão pequenininho lá no meio, mas por que será? E eu, lendo Abacuque, estudando um pouco mais sobre ele, gosto de compartilhar aquilo que eu descubro, aquilo que eu aprendo. Por isso escolhi Abacuque, porque o Espírito Santo tem colocado no meu coração essa mensagem. E falando deste homem, quem era este homem? A Bíblia não tem muitos detalhes e muitos relatos sobre a vida pessoal dele. Não sabemos muita coisa. O que a gente sabe sobre ele é que ele vivia numa das piores épocas de Judá, numa época de muita turbulência, de muita dor, de muita dificuldade. Provavelmente ali, uma das hipóteses é que foi ele perto da destruição da cidade de Nínive. Era uma época em que o povo estava com grande apostasia. E uma outra informação que a gente tem também sobre ele é que um dos possíveis significados do nome dele é abraço. Então, numa época onde o povo estava precisando de um abraço de Deus, a gente tem ali um profeta que tem esse nome. E no livro de Abacuque, que tem só 3 capítulos, ele basicamente mostra a jornada espiritual de um homem. Ele mostra ali a sua angústia, seu momento de fé, seu momento de crescimento. E como era a sociedade naquela época que Abacuque vivia? A gente não sabe exatamente como foi a época que ele viveu, mas quando eu leio a descrição da sociedade, eu posso dizer que ele deve ser vizinho de um de nós. Provavelmente mora no nosso condomínio, né, de um de nós aqui.
Eu imagino que ele deve ser, sei lá, redator da Gazeta do Povo, pela quantidade de notícias e de coisas que ele narra. Então, ele deve ver ali tudo que a nossa sociedade tem, porque olha como que era a sociedade onde Abacuque vivia. Tinha destruição, iniquidade e violência. Muita apostasia, tinha desemprego, tinha fome, crises internas, crises monetárias, tinha crises políticas, altos impostos, inimigos que oprimiam os justos, uma justiça que era comprável e pessoas praticando diversas iniquidades em troca de um pequeno conforto. Ele estava ou não estava vivendo 2023? Porque eu, olhando ali, eu falei, deve ser meu vizinho aqui do condomínio. Se eu perguntar, capaz de encontrar no grupo do condomínio Abacuque. Mas o que mais a gente consegue ver aqui sobre o livro de Abacuque? Vou falar sobre os 3 capítulos, um pouquinho, só para a gente fazer um contexto. No capítulo 1, a gente encontra Abacuque se queixando com Deus, ele faz um clamor a Deus, pedindo justiça, e ele também, ao mesmo tempo, responsabiliza Deus pelo aumento daquela iniquidade. Nesse mesmo capítulo, Deus revela o seu plano, e não contente com o plano de Deus, Abacuque se queixa de novo. Então, a gente está falando de um homem que, primeiro, ele tinha uma certa intimidade com Deus. Ele foi clamar a Deus, ele foi conversar com Deus. E ele se sentiu ali com uma liberdade de também questionar o plano de Deus. E a gente não faz isso? Quantas vezes a gente não leva um problema para Deus, e quando vem a resposta, a gente fala, não, acho que o Senhor não entendeu direito. Porque eu queria que o Senhor resolvesse o meu problema, não que o Senhor me desse o maior. E é mais ou menos isso que Abacuque faz em capítulo 1. Se vocês quiserem acompanhar pela Bíblia, porque está realmente bem pequenininho, mas era só para frisar alguns pontos aqui dessa oração. Então, Abacuque se queixa e ele usa algumas palavras. E ele logo no começo, né, no versículo 2, ele fala, até quando, Senhor? Até quando eu vou reclamar, eu vou chorar, eu vou gritar? Até quando? Ele faz uma pergunta para Deus. E lá na frente, Deus responde essa pergunta. E ele descreve ali as iniquidades e algumas coisas que aconteciam, e ele ainda fala, por falta da sua justiça, por causa dessa falta de justiça, é que ainda piora. Ele responsabiliza Deus por aquela dificuldade que o povo está vivendo. E aí, Deus revela o seu plano. Você me perguntou, e que privilégio, né, de Abacuque ter uma resposta de Deus ali. Geralmente a gente tem que ficar esperando, mas Deus revela e ele é bastante claro. E ele responde aquele até quando. Ele fala ali no capítulo 5, ele vai falar que em vossos dias realizarei uma obra que, se você ver, você não vai acreditar. Se você contar para as pessoas, elas também não vão acreditar. Vai ser uma obra tão grande, a minha justiça ela vem com uma força tão grande, que contando ninguém acredita. E quando ele responde a Abacuque, vai ser em vossos dias, ou seja, em breve isso está para acontecer. E qual é esse plano de Deus? O povo dos caldeus, né, Babilônia, está vindo e vai aplicar a justiça em vocês. Aquela nação que é terrível, que é temível, que é horrível, está vindo com toda essa iniquidade que é maior do que a de vocês, está vindo aqui subjugar o povo de Judá. E aí Abacuque fica como nessa situação? Não, peraí. Mas, Senhor, como o Senhor vai trazer um povo que é pior do que a gente para lidar com isso? Mas o Senhor mesmo está falando que eles são terríveis. Como que o Senhor vai trazer um povo que é ainda pior para cuidar disso? E quando a gente está na nossa vida pessoal, a gente tenta barganhar com Deus. A gente tenta contestar as consequências daquilo que acontece com a gente. Uma, porque a gente não tem conhecimento do plano de Deus, a gente não entende. Outra, porque a gente tem uma visão muito limitada e a gente tem mania de querer medir qual a iniquidade é maior, qual a iniquidade é menor, é maior ou menor. E também porque a gente, às vezes, não se sente responsável
por aquilo que a gente estava fazendo. Mas o povo de Judá, eles também estavam massacrando. Eles seriam massacrados por um outro povo, mas eles também estavam praticando iniquidade. Eles sofreriam a iniquidade de um outro povo. Na verdade, o que aconteceria com eles era mais ou menos o mesmo que eles estavam fazendo entre eles e com outros povos. Então, Judá ia receber, basicamente, a mesma medida, só que de um povo que era conhecidamente muito mais violento, muito mais terrível. Era um povo que passava alastrando e arrastando e estava numa época de ascensão. Então, o que os caldeus faziam? Eles chegavam e devastavam ali, saqueavam e subjugavam diversos povos e nações. Abacuque não ficou contente com isso. E ele questionou, e ele falou, mas, Senhor, como o Senhor que é feito de bem, tem um olhar de amor, um olhar bondoso, como que o Senhor que não consegue conviver com o mal, aplica uma medida dessa para nós? E Abacuque fica confiante em ter argumentado ali da melhor forma. Ele, não, eu passei bons argumentos para Deus. E agora, começando o capítulo 2... Ainda antes de chegar em capítulo 2, a gente tem aqui também um alerta, né? Uma prova de que Deus tinha alertado o povo. Deus alertou o povo por diversos profetas, mas aqui um dos exemplos que a gente tem é que no versículo 8, uma das descrições desse povo é que esse povo é um povo que voarão como águias e que se apressam em devorar. E se a gente volta um pouquinho antes na história, a gente tem lá em Deuteronômio, Moisés também descrevendo um povo, uma nação de longe, de extremidade da terra, que voa como águia. E o que seria essa nação? É um alerta de que se o povo de Deus, se Judá, se afastasse de Deus e aplicasse a iniquidade, se eles transgredissem a palavra de Deus e fizessem exatamente o que eles estavam fazendo naquele momento, viria um povo de longe, e assim como águias, sobrevoaria e devastaria. Então, eles já tinham recebido diversos alertas de outros profetas, e um deles era Moisés. Então, no capítulo 1, tivemos isso. O clamor por justiça, a resposta de Deus. Abacuque não gostou da resposta de Deus, contestou, e aí ele começa o capítulo 2. Aqui. Ele começa o capítulo 2, exigindo uma resposta novamente de Deus. Eu contestei seu plano, e agora, Senhor, me responda de novo. E Deus responde novamente, recomendando confiança e enumera os pecados coletivos da Babilônia. Deixa eu ver se agora acertar aqui. Depois, quem quiser esse slide, eu posso mandar, gente, está impossível de ler até para mim. Mas, assim, é basicamente a transcrição dos capítulos com algumas partes grifadas, tá? E no começo do capítulo 2 de Abacuque, o que ele fala? Eu vou sentar aqui no alto da fortaleza, como um vigia, e vou esperar. Senhor, eu vou esperar a resposta daquilo. Eu quero ver como que vai ser isso, como que vai ser essa situação. E aí, Deus responde ele novamente, né? Que privilégio de Abacuque. Teve mais uma vez sua resposta ali da sua aflição. E o que Deus responde? Escreva claramente, não como está aqui, pequenininho, mas escreva claramente em tábuas grandes. Algumas versões falam que é para ficar bem visível. Outras versões falam que é para, se uma pessoa passar correndo lá na frente, ela ainda assim consiga ler. Então, assim, escreva de uma forma tão clara que se alguém tiver daqui 2 quarteirões e passar correndo, ele consiga enxergar. Ou seja, era uma forma de Deus frisar aquilo que ele estava falando. E aqui, Deus descreve no capítulo 2 como é esse povo da Babilônia. Então, ele fala que é um povo terrível, é um povo que tem uma iniquidade absurda, é um povo que... Ele fala que é um povo que
arrebanha as pessoas, assim, os cativos, como se fossem areia, ou seja, muitas pessoas presas, muitas pessoas ali que são subjugadas. E aqui, também no capítulo 2, tem os famosos ais de Abacuque. Então, um daqueles ais, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Outro ai que nós temos aqui também. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Então, nós temos aqui, o foco é a oração depois de Abacuque, mas, para contextualizar, nós temos aqui os famosos ais de Abacuque, ou seja, um lamento. Mas aqui ele está falando, Deus está explicando para ele, esse povo da Babilônia vai sofrer o juízo dele. Eles vão sofrer aqui as consequências também do que eles estão fazendo. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, confie, confie, tenha confiança. O justo, ele deve confiar e temer a Deus, mas a Babilônia também vai sofrer as consequências do que ela está fazendo. O que aconteceu ali? Se Judá não tivesse passado por esse momento de se afastar de Deus, de se corromper, de viver iniquidade, Babilônia, que estava no seu caminho, em algum momento receberia também esse juízo, ia continuar nesse caminho recebendo esse juízo, mas ela não teria no caminho dela, no GPS dela, Judá. E nos planos de Deus, peraí, eu preciso também corrigir esse povo, e Judá entrou no caminho da Babilônia. Babilônia sofreria as consequências de tudo aquilo que eles precisavam, eles também seriam corrigidos, também ia virar pó, mas eles foram usados também por Deus para corrigir o povo de Judá. Isso não teria acontecido se o povo de Judá tivesse obedecido, não tivesse se afastado de Deus. E naquele momento, Abacuque entende. Ele entende o papel dele em tudo isso. Ele entende que por mais que ele estivesse sofrendo e vendo a sua família, o seu povo, passando por tudo aquilo, sabendo que o juízo que viria, quer dizer, eles já estavam sofrendo e viria um juízo ainda mais pesado, Abacuque entende que ele tinha algo a aprender ali. Abacuque entende que ele estava esquecendo do tamanho do Deus que ele tinha. E aí, no capítulo 3, Abacuque, ele muda a forma de falar. Ele intercede em busca de misericórdia. Ele visualiza o juízo e o livramento e afirma sua fé em Deus. Quando a gente estuda a Bíblia e a gente consegue, através de comentários, e outros livros, historiadores, a gente tem a informação que o capítulo 1 e 2, eles são escritos em uma estrutura linguística, como se fosse uma prosa, uma história, é uma forma diferente de escrever. No capítulo 3, é como se fosse um cântico, ele tem emoção. Não sei se vocês conhecem os fados portugueses, que são aquelas músicas que eles colocam emoção, é um canto quase chorado. Não sei exatamente como que era o canto ali de Abacuque, mas o que a gente sabe é que ele tinha grande emoção. Ele tinha uma força diferente daquela conversa que ele estava tendo com Deus. Ele tinha ali um coração contrito. E agora nós vamos olhar a famosa oração de Abacuque. E Abacuque fala: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus autos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, e na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Ele começa a descrever aqui um cenário que, se eu passasse correndo rapidinho, da mesma forma como ele descreveu ali o início do capítulo 2, eu ia achar que eu estava lendo Apocalipse. Porque se a gente lê a descrição desse Deus poderoso que vem com raios, com seus passos destruindo tudo, com os montes que eram inabaláveis virando pó, eu ia entender o quê?
é Apocalipse. Mas, de fato, Abacuque estava falando também do juízo final. Ele também estava falando do juízo final, ele estava falando da sua libertação naqueles dias, e ele estava falando conosco hoje da nossa libertação, das nossas dores, da nossa vida também. Então, Abacuque, essa oração, ela é a nossa oração. É a oração de quem vai estar vivendo os últimos dias. E era a oração de quem estava vislumbrando também a redenção ali de Judá. E olha como que ele descreve. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus e seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol, raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam diante dele, doenças terríveis seguiam os seus passos. Ou seja, esse Deus estava devastando. Devastando o quê? Os ímpios. Devastando aquelas nações que precisavam, que estavam sendo aplicado o juízo. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam. Algumas versões diz que montes perpétuos se desmancharam, ou seja, aquilo que era para sempre, que deveria ser forte, diante de Deus, era pó. Por quê? Porque Deus é o dono da eternidade. Os caminhos da eternidade são dele. Então, nada aquilo que a gente imagina ser fixo e eterno, perante Deus são fixo e eterno. Apenas aquilo que Deus decide que é. Os caminhos de Deus são eternos. Vi a aflição de tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian, ou seja, aqueles povos que tinham passado saqueando, o povo babilônico, eles estavam agora sofrendo a repressão, eles estavam agora sofrendo o juízo. E nós temos aí relatos da história que foram através dos medos e dos persas que eles tiveram esse juízo depois, posteriormente. Tudo aquilo que eles saquearam, depois eles foram saqueados. Com a violência que eles aplicaram à devastação de nações e povos, eles também receberam essa violência. Esse povo da Babilônia, eles se tinham como Deus. Eles entendiam que tudo que eles conseguiam era através das forças deles. Eles eram fortes, então eles conseguiam devastar nações. E eles não imaginavam, eles não tinham como entendimento que alguém no planeta, alguma nação, pudesse algum dia derrubá-los. O que eles não entendiam é que o Deus que Abacuque estava falando, Deus de Judá, ao contrário dos deuses da Babilônia, não era um pedaço de madeira. Não era um metal, uma imagem. Era um Deus real, era um Deus vivo. É um Deus que nós temos e nós conhecemos muito bem. E Abacuque continua. Era com os rios que estavam irados, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Porque a justiça de Deus por esse povo foi tão grande que Abacuque pergunta, mas o Senhor estava irado até com a terra, com as plantas, com as árvores, porque foi devastador o seu juízo. Preparastes o teu arco, pedistes muitas flechas, fendeste a terras com rios. Os montes te viram, se contorceram. Torrentes de água desceram com violência e o abismo estrondou, erguendo as suas ondas. O sol e a lua pararam em suas montanhas diante do reflexo de suas flechas voadoras. E aqui ele está também falando de um episódio que teve em Josué, onde sol e lua pararam. Com ira andastes a passos largos por toda a terra, e com indignação pisoteastes as nações. Aquelas nações fortes, poderosas, que estavam devastando tudo, foram agora pisoteadas. A iniquidade foi pisoteada, os ímpios foram pisoteados. E nós temos aqui uma continuação. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia. Tu desnudastes da cabeça aos pés, ou seja, o destruístes completamente. Com as suas próprias flechas,
lhe atravessasse a cabeça, quando os seus guerreiros saíram para um furacão para nos espalhar com maldoso prazer. Aqui, Abacuque está falando, aquele mesmo povo que sentia prazer em subjugar o justo, aquele mesmo povo que sentia prazer em saquear e se alegrava com aquilo, com todas as maldades que eles faziam, agora esse mesmo povo foi derrubado. Pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. E agora Abacuque começa a falar de uma forma até física, né? Ele estava sentindo de alguns sintomas até físicos em relação a esse temor a Deus. Sabe quando a gente ora, quando a gente leva uma dor a Deus, quando a gente está conversando com Ele, e de repente a gente tem aquela sensação de que Ele está nos ouvindo, de que alguma coisa assim já está mudando, e aí Ele começa a falar do como o corpo dele estava sentindo isso. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram. Os meus ossos desfaleceram. Minhas pernas vacilavam. Ou seja, eu fiquei completamente sem forças perante o poder e a grandiosidade de Deus. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Olha que diferença. Como estava Abacuque no capítulo 1? Que falava, até quando, Senhor? Até quando o Senhor permite? Até quando, por sua culpa, por sua causa, por demorar, por aplicar a justiça, essa iniquidade está aumentando ainda mais. E agora a gente tem um outro Abacuque. A gente tem um Abacuque que fala, esperarei tranquilamente. E aí, um outro verso bem famoso nós temos. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas. Uma das características daquele povo, dos caldeus, era que eles destruíam as plantações, eles destruíam todas as riquezas daquele povo. E para o povo de Judá, as oliveiras e as figueiras era algo de era uma riqueza grande, era algo que eles tinham orgulho. Então, aqui, Abacuque está falando, mesmo que não tenha fruto na vide, mesmo assim, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Para o mestre, aí termina para o mestre da música, para os meus instrumentos de corte. Abacuque mudou. Era outro Abacuque aqui falando. Só que, o que aconteceu no período em que ele estava conversando com Deus, ouviu o plano de Deus, contestou o plano de Deus, para agora? Não aconteceu nada, fisicamente. Ele não viu isso acontecendo. Não aconteceu, ele não viu a guerra acontecendo. Isso foi dentro de uma conversa com Deus e depois uma reflexão, mas ele não viu Jesus voltando. Ele não viu as pessoas sendo curadas. Ele não viu as pessoas com fome sendo alimentadas. Ele não viu a iniquidade acabando. Ele não viu nada disso. O que mudou? Ele passou, ou ele lembrou, quem Deus era. E tudo mudou. Ele ainda estava naquela sociedade, ele ainda estava vivendo aquilo. Ele ainda estava no problema, naquele mesmo problema que ele estava falando no capítulo 1. Mas ele lembrou quem Deus era. Abacuque recebeu a resposta de Deus de como aquilo aconteceria, do que ia mudar. Nós, geralmente, não recebemos. Abacuque tinha maturidade, um relacionamento com Deus, na qual Deus poderia falar isso para ele. Muitos de nós, se recebêssemos a mensagem de Deus do que vai acontecer com a gente, de como Deus vai nos conduzir, como Deus vai, às vezes, resolver alguns dos nossos problemas, nós não concordaríamos e nos afastaríamos, porque a gente nem sempre consegue ter essa ligação, esse relacionamento tão forte com Abacuque. Por isso que muitos dos planos de Deus não são revelados em detalhes. E
a gente se surpreende todos os dias com a forma como Ele conduz a nossa vida. Porque a gente não aguentaria ouvir alguns dos seus planos. A gente poderia não concordar, a gente poderia protestar. Mas Abacuque, ele conseguiu ouvir tudo isso, conseguiu entender e lembrar do tamanho do Deus que ele tinha. E aquele problema ficou desse tamanzinho, porque ele entendeu que Deus estava no comando. Deus, tudo aquilo que ele estava falando, Deus estava ouvindo, Deus estava vendo. Tudo aquilo que ele estava reclamando e falando, mas Senhor, eu estou gritando, as pessoas gritam, o Senhor não nos escuta? Não, Deus estava escutando. E o juízo já estava a caminho, o povo babilônico estava chegando ali para aplicar esse juízo, essa justiça, para frear essa iniquidade. A gente não sabe como isso está acontecendo na nossa vida. A gente não conhece o nosso futuro. O único futuro que a gente conhece é esse futuro que está aqui na Bíblia. Esse mesmo futuro que Abacuque falou no capítulo 3, que a gente deve ficar tranquilo e esperando no Senhor, porque Ele vai voltar, Ele vai pisar na iniquidade, Ele vai pisar na injustiça, na maldade, na fome, na violência, na dor. E mesmo se a gente estiver passando por situações que a gente não enxergue o recurso financeiro, o remédio, a gente não enxergue a solução, mesmo que não tenha fruto ali na vida, mesmo que tudo tenha sido devastado, eu ainda assim vou confiar e vou esperar. Porque eu sei quem é o Senhor que está cuidando de mim. E nós temos nesse livro, tão pequenininho, tanta informação. Abacuque é considerado um dos profetas menores. E um dos motivos, assim, é justamente porque ele escreveu pouco. Não porque a mensagem era pequena, mas porque são 3 capítulos ali na Bíblia. E todas as perguntas de Abacuque foram respondidas nesses 3 capítulos. Eu convido vocês depois em casa a ler com calma e com carinho esse livro. É um livro pequenininho, em meia hora você lê. Menos de meia hora, né? E todas as respostas do profeta foram respondidas. E no final ele descansa, satisfeito naquilo que Deus faria, lembrando quem Deus era. E a grande mensagem é: Deus está no comando. Se a gente voltar no capítulo 2, no último versículo do capítulo 2, Deus fala para Abacuque, no versículo 20. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique silêncio em toda a terra. Algumas versões falam, cale-se diante dele toda a terra. E Abacuque estava nesse meio, nessa toda a terra. Era para Abacuque também silenciar e se calar. Não porque ele não podia reclamar com Deus, no sentido de levar um problema a ele, abrir o coração para ele, mas era para ele, silencia e observa. Tenha reverência, entenda o Deus que você está falando. Então, vamos tentar lembrar desse Deus. Vamos silenciar as nossas angústias. Levar claro a Ele, sempre compartilhar com Deus. Mas não deixar que as nossas angústias falem mais alto do que aquilo que Deus quer falar para nós. Agora a gente vai ter uma mensagem musical. Possamos refletir um pouquinho mais sobre esse tema. Você que se sente
pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sonhos o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Obrigada, meu bom Deus. Obrigada por mais essa noite. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada pelos seus planos, aqueles planos que são bons, perfeitos, agradáveis, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, que perdoe os nossos pecados, que nos ajude a enxergar as nossas falhas, Pai, para que a gente possa corrigi-las, a gente possa não precisar dos juízos, assim como Judá, que a gente possa cada vez mais estar perto de Ti, que a Sua luz, Pai, nos mostre onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa trabalhar, Pai. Pai, nos ajude a lembrar que o Senhor está no comando, que o Senhor está vendo tudo, que o Senhor nos conhece, que o Senhor conhece cada pedacinho nosso, conhece a nossa vida, as nossas dores, as nossas angústias, Pai. Conhece o nosso futuro e sabe o quão perfeito e agradável é o céu que o Senhor está nos preparando, Pai. Ajude-nos, Pai, assim como Abacuque, para que possamos esperar com calma, com tranquilidade e com a certeza, Pai, de que em breve o Senhor voltará e que estaremos numa nova realidade.
Abençoe a nossa semana, que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.